caríssimos irmãos e irmãs, todos os ouvintes, todos os internautas, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Nazareno entre os benditos. Eu sou o irmão Antônio Aparecido Antunes, missionário Antônio Aparecido Antunes, daqui da cidade de Lilene, estado de Rondônia, o portal do Amazônia. Hoje, domingo, 13 de 10 de 2024, 13 de outubro de 2024, às 13 horas e 32 minutos, no horário de Manaus, capital do Amazônia. Vamos dar 3 benditos em nome do Senhor, para nós dar contínuo na obra do Senhor. Hoje temos um ensino muito maravilhoso. Quero dizer sobre o homem interior e o exterior, né? O antigo Adão e a Jesus Cristo. Vamos dar esclarecimento sobre essa obra, né? Do homem de dentro e o homem de fora. Vamos ter um grande mistério de ensino nessa parte aí, tá, meu prezado? Então vamos dar 3 benditos para o Senhor. Um bendito em nome do Pai, um bendito em nome do Filho e um bendito em nome do Espírito Santo de Deus. Diga comigo: o Brasil e o mundo, bendito seja o nome do Senhor. Dizemos para o Pai, vamos dizer para o Filho de Deus, Jesus Cristo de Nazaré: bendito seja o nome do Senhor. Dizemos para Jesus Cristo de Nazaré, vamos dizer para o Espírito Santo de Deus: bendito seja o nome do Senhor. Dizemos para o Pai, para o Filho, para o Espírito Santo de Deus, né? Vamos dizer agora: o Senhor é a minha bandeira. Então vamos lá, grita forte, Israel: o Senhor é a minha bandeira, né? Israel pode gritar com autoridade, porque o Senhor toda a vida deu a vitória para Israel, né? Aí ele que passa por luta, mas ele nunca vai perder uma batalha. Ele é muito mais que vencedor, porque Jesus Cristo está ali em Israel, né? Está com aquele povo. De lá que veio a palavra de Deus, dando vida para o mundo inteiro, né? Dando vida, libertação para o mundo inteiro. Então vamos para a palavra de Deus, né? Mas graças a Deus que nós dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Nazareno, né? Oh, glória a Deus, aleluia. Então vamos para a palavra de Deus. Deixa eu ver onde é que está escrito aqui, para nós dar contínuo aqui, né? Abre a tua escritura comigo no livro de Gênesis, capítulo 1, todos os versículos, todo lugar bem facilzinho, mas misterioso, né? Esses são os ensinos que correspondem com os nossos dias que nós vivemos, né? Muitas vezes nós lemos e passamos por cima e não prestamos atenção, né? Então, Gênesis capítulo 1, versículo 26, somente um versículo. Vamos lá ver o que está escrito. Disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ele domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que se move sobre a terra. Deus fez o homem como grande autoridade na face da terra, né? Dando uma grande herança para o homem, uma grande liberdade, dando para o homem um grande paraíso. Não é só para o homem, mas também para a mulher também, né? Em Gênesis mesmo, tá? Gênesis de 18 a 21, vamos lá. Gênesis 2, capítulo 2, versículo 18 a 21, vamos ver o que está escrito. Disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora que esteja diante dele, né?
E havendo, pois, o Senhor formado a terra e todos os animais do campo e todas as aves do céu, os trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria, e tudo o que se chamou, toda a alma vivente, isso foi o seu nome. Tá vendo? De autoridade, tem que pôr o nome em tudo, né? No versículo 21, vamos ver o versículo 21 que está escrito. Então o Senhor fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma da sua costela, cerrou a carne em seu lugar. Cerrou a carne em seu lugar. E da costela do que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse Adão: esta agora é ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomado. Portanto, deixará o varão a seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. E ambos estavam nus, o homem e a mulher, e não se envergonhavam. Está vendo? Não tinha pecado. Se não tinha pecado, não tinha a vergonha. Por isso que o Senhor falou que aqueles que ficaram para a condenação ficam para a vergonha e desprezo eterno. Porque o pecado é a vergonha, né? Então, meu prezado, aqui em Gênesis 3, Gênesis 3, de 2 a 15, vamos ver o que está escrito. E disse a mulher, a serpente: do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morras. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para comer e agradáveis aos olhos, e a árvore desejáveis para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então ambos foram abertos os olhos, e ambos conheceram que estava nu, e cozeram folha de figo e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passava no meio do jardim pela viração do dia. Escondeu-se Adão e sua mulher. Da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde está? Chamou o Senhor: Adão, onde está Adão?
E ele disse: ouvi a tua voz do ar no jardim, e temi, porque estava nu, e me escondi. E Deus disse: quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesse? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita será mais que todas as bestas e mais que todos os animais do campo. Sob o teu ventre andará em pó, comerá todos os dias da tua vida. Até aqui nós já vimos quando entrou o pecado ficou que nem uma bola no pé do pecador. Adão jogou pela mulher, a mulher jogou pela serpente. Ninguém quer assumir o pecado. É a mesma coisa do dia de hoje. Ninguém quer assumir o pecado. Ninguém se quer desfazer do pecado, quer guardar o pecado, quer esconder, vai esconder com o pecado guardado. Não queres confessar os seus pecados e deixar o seu pecado. E aqui no versículo 24, capítulo 3, versículo 24. E havendo lançado fora o homem os querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Me diz aí agora, meu prezado. O Adão e a Eva foi lançado fora do jardim. E Deus teve que pôr guardião, para que eles não entrassem e tocassem na árvore proibida novamente. Corresponde muito nos nossos dias. Eu vou mais adiante, depois eu vou dar ensino sobre isso aí, né? Aos Romanos capítulo 5, vamos ver o que está escrito lá. Romanos capítulo 5, de 12 a 17, vamos ver o que está escrito. Pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Por isso que todos os pecaram, por causa de um homem que não vigiou, de uma mulher que deu ouvido à profecia enganosa, à profecia da mentira.
Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não imputava, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até o dia de Moisés, ela reinou. De Adão até Moisés, e até sobre aquele que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, a qual a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim. O dom gratuito com a ofensa, porque seja pela ofensa de um homem, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça que é de um homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um a morte reinou, e por esse muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Está vendo, meu prezado? O pecado entrou, condenou, teve que dar exclusão, foi excluído do jardim. Depois ele veio para ser apagado aquele pecado agora em Cristo Jesus, por dom gratuito de Cristo Jesus, que sofreu a escravatura na cruz do Calvário por minha culpa e pela sua culpa, pela nossa culpa, desde o princípio. Romanos 7, 22 a 25. Romanos capítulo 7, 22 a 25, arquiteto. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo em meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prendo debaixo da lei do pecado, que está no meu membro. Que está no meu membro. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo da morte? Dou graça a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. O pecado está na carne. A carne
é que sirve o pecado. Mas com entendimento de Deus, sirve a lei de Deus. Prezado. Isso é muito importante, nós sabermos que temos que se modificar, temos que mudar de vida, temos que nascer de novo da água e do Espírito, para poder entrar no reino de Deus, para poder ver, primeiro para poder ver o reino de Deus e depois entrar no reino de Deus. Pode conversar. Em Gálatas capítulo 4, versículo 30, vamos ver o que está escrito. Mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmão, somos filhos, não da escrava, mas da livre. A Eva e o Adão, antes de pecar, ele era rei. A Eva, antes de dar ouvido à profecia, à voz da serpente, e duvidar da obra de Deus, da palavra de Deus, da ordenança de Deus, o qual ele ordenou que não tocasse, que se tocasse abria os olhos e via o pecado e gerava a morte. Ela deixou de crer na palavra de Deus e creu na voz da serpente, creu no mandamento da serpente. Não, Deus falou assim porque vai abrir o olho e vai ficar sabendo bem e mal, igual a ele. Vai ficar sábio que nem ele, conhecendo bem e o mal. Está cheio de falso evangelho por aí, meus irmãos. Está cheio de falsos ensinamentos. Está cheio de falsas doutrinas. Está cheio de falsos profetas. Homens e mulheres profetizando falso. Vai entrar pelo reino da serpente, pelo reino do pecado, pelo reino da morte e ser desligado de Deus. Lança fora a escrava. Deus não lançou fora Adão e Eva do jardim, do paraíso. Era um paraíso. Adão era eterno, a Eva era eterna. A Eva não tinha morte para Eva porque não tinha pecado. Não precisava trabalhar, não precisava correr de um lado para o outro, não tinha enfermidade, não tinha nada. Reinava o amor, se alimentava do amor. Se comesse alguma coisa bem, se não comesse seria a mesma coisa. Não tinha nada que se pegava. Era anjo e anja, né? Adão e Eva eram anjos na terra eterna. Mas Adão teve que faltar com a responsabilidade de soltar sua Eva para passear no meio do jardim, qual muita gente faz aí.
solta a Eva dele para pegar um avião e ir lá para o Rio de Janeiro, para São Paulo, para Brasília, Cebalone. A Eva sai passeando. Foi quando a Eva cai numa profecia falsa e aponta para a mulher dele. Quando ele aponta para a mulher dele no pecado, as 3 dedos apontam para ele, não? Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por quê? Não te entreguei você como responsável? Por que não vigiou? A mulher sendo o vaso mais fraco. Muitas pessoas crentes soltam a mulher. Ah, a mulher tem que ter a mesma autoridade, homem. Tem sim, concordo. Tem, no alcance da vista. No alcance da vista do seu esposo. Ela pode ter, sim. Se você deixar sair da sua vista e cair em pecado, você também faz parte do pecado, meu irmão. Porque você também não vigiou. Quando ela for lançada fora do jardim de Deus, você também, meu irmão, você vai ser lançado fora também. Porque fez um juramento, e lá na profecia diz, serão os dois uma só carne. Disse Adão, esta é carne da minha carne e osso dos meus ossos. E por que Deus soltou? Por que não vigiou? Não era para estar os dois juntos? Por que não instruiu? Soltou a mulher desapreparada para escutar a profecia do demônio. Eu tenho uma gastura quando eu chego em certas igrejas, por aí, nesse dia de hoje. Vejo o homem profetizando no ouvido da mulher, tocando buzina no ouvido das irmãs. Eu tenho uma raiva disso. Isso é danado para dar confusão. Profecia de Deus, ela nunca é encoberta, ela é revelada. A palavra de Deus nunca ela vem encoberta, ela vem para trabalhar e voltar para Deus. Só que ela não volta vazia. Mas ai das pessoas que tentam fazer como Adão e como a Eva, esconder. Depois do pecado, como foi a leitura ali, tiveram que cozinhar folha de figo e fazer para si aventais. Aventais para esconder a nudez, o pecado. Daí veio o Senhor, depois que pecaram, que apareceu, pegou e fez para eles túnica de pele. Túnica é de alto a baixo, cobriu a nudez todinha, o corpo todo, ficou só os pés lá de fora. O Senhor falou para ela, para a serpente, agora tu ferirás no calcanhar e ela te ferirá, masgarrar na tua cabeça. Mulher, olha a tua responsabilidade. A igreja está edificada no teu nome. E tu terás uma lua debaixo dos pés e 12 estrelas nos seus vestidos. Tu és rainha. Aceitou Jesus Cristo. Não foi para brincar. Aceitou Jesus Cristo é para entrar no reino com Ele. Tem mulher que a sainha dela dá o tamanho de uma cinta na cintura. E o resto para baixo é lugar para serpente. O resto para baixo é comida da serpente. Por quê? Está preocupado com o Espírito Santo de Deus? Está envergonhado do Espírito Santo de Deus? Adão e Eva pelo menos escondeu e foi cozer folha de figo. E vós? Rejeita o Espírito de Deus e não sai de dentro das igrejas? Não anda segundo o estatuto de Deus? Não obedece à doutrina de Deus, de Cristo? Não busca examinar a Escritura? Quando anda na sua nudez,
na sua vergonha. Isto é normal, é natural. Agora estão vivendo um tempo de cultura, porque agora somos iguais os anjos. Não é mais não. Depois que você se falsificou com a palavra de Deus, obedeceu o inimigo, o adversário, desprezou a verdade de Deus e amou o pecado e foi participar do pecado. Os teus olhos abriu e o mistério, desvendou o mistério. Deus não ficou responsável por você mais, porque tu tomou parte com a serpente. O seu pecado fez uma divisa entre vós e a Deus. Agora, para voltar, é só por Jesus Cristo de Nazaré. O mais não tem por onde você voltar. Se você não recorrer ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré e voltar e voltar a reconciliar com o Senhor e voltar novamente, deixando o seu pecado, deixando a sua mentira, deixando a sua cobiça, deixando o seu engano, deixando a sua vaidade, falando a verdade cada um com seus companheiros, buscando ao Senhor com o coração puro e o espírito reto. Se você não fizer isso, de maneira nenhuma você chegará. Versículo em Gálatas capítulo 4, versículo 24, versículo 24 a 30. Vamos ver o que está escrito. E o que se entende por alegória, porque estes são os dois concertos, um do Monte Sinai, gerando o filho para vida, para a servidão, que é Agar. E ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que se corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seu filho. Agora vamos ver a diferença aqui. Olha o outro concerto, falando do primeiro concerto, ao segundo concerto agora. O segundo concerto. Mas, no versículo 26, mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é a mãe de todos nós, porque está escrito: alegra-te, estéril, que não dás à luz, esforça-te, clama, tu que não está de parto, porque os filhos da solitária são mais do que as que têm marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa com Isaque. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim é também agora. Mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum os filhos da escrava herdará com os filhos da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava,
Mas Dalila, quer ser filho de Dalila? Lança fora a tua Eva do teu coração. Lança fora o Adão de dentro do teu coração. Ele está no lugar errado, no teu paraíso, que está por dentro do teu coração. Tu coloca o Adão, tu coloca a Eva e deixa Jesus Cristo. O Adão está no lugar errado. Arranca esse velho homem, esse velho Adão. Arranca essa velha mulher do seu coração. Se você não arrancar essa velha mulher, você também vai pelo mesmo caminho da velha Eva. Tu não entrará no reino, não entrará no paraíso, como Jesus Cristo falou para aquele homem que era corrompido com vários crimes, mas na última hora o Senhor falou para ele: hoje mesmo estará comigo no meu paraíso. Então, quer ganhar o paraíso de Deus, quer entrar no paraíso de Deus, lança fora a escrava. Não sei se prestaram atenção, se os meus ouvintes já prestou atenção, mas a parte das pessoas que tiveram grande sucesso na Escritura Sagrada foram lançados junto com os escravos e foram resgatados para poder chegar. E hoje nós estamos na escravidão, no pecado, lançados. Ah, mas eu quero morrer do jeito que eu nasci. Você nunca mais você volta do jeito que você nasceu. E ainda que você volte do jeito que você nasceu, você é gerado do pecado. Não entra. A sua mente agora abriu o seu entendimento, abriu o teu olho. Aí eu quero morrer na religião que eu nasci. Você nunca mais volta àquela religião que você nasceu. Não tem como voltar, não tem jeito. E ainda que volte naquela religião, aquela religião é pecado. A única luz, a única esperança, o único Rei eterno, Jesus Cristo de Nazaré, comprou com seu sangue e que fez uma doação como filho, doou o sangue dele para que receber você adoado como filho de Jesus Cristo. Se quiser ser filho, você vai entrar no reino de Deus. Se você não fizer isso, lançar fora o Adão e deixar Jesus Cristo tomar posse do paraíso, pedir para o Senhor tomar posse do paraíso, dessa casa velha, toda estragada, toda arrebentada, toda cheia de mentira, de engano, de vaidade, de erro, de tudo quanto não presta. O Senhor entrar a limpar e fazer morada para poder Ele fazer o paraíso, para poder levar o paraíso para dentro do paraíso, que Ele tem o paraíso verdadeiro. Mas se não estiver preparado de maneira nenhuma, chega lá. Tem que reinar com Cristo. O reino começa aqui na terra, para ganhar o reino de Deus. A oração do Pai Nosso, assim como será na terra, será no céu. Se você não reinar com Cristo aqui, deixar Cristo reinar contigo aqui, você não vai subir no reino dele, não. Aqui em 2 São João, segundo São João, capítulo 3, versículo 3, de 3 a 5. Jesus respondeu e disse: na verdade, te digo, aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se não fizer isso que eu estou te falando, você não tem direito nem de ver o reino de Deus. Quem falou foi o Senhor. Na verdade, palavra selada, na verdade eu te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, nem ver.
No versículo 4, disse-lhe Nicodemo: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, e aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Entendeu, meu irmão? Entendeu, minha irmã? Aquele que não nascer da água e do Espírito, da água do batismo e depois do arrependimento, para depois entrar no reino de Deus. Que o batismo só tem validade se tiver arrependimento dos pecados. Quando descer nas águas, sepultou os pecados, saiu sem pecado, porque arrependeu, levanta um novo homem, uma nova mulher, deixou o Adão no fundo do mar, deixa as águas levar para o fundo do mar o Adão, deixa as águas levar a Eva para o fundo do mar, sepultado nas águas. E agora levanta um novo homem em Cristo Jesus para ver, para entrar no reino de Deus. Então, meu prezado, é muito importante nós meditarmos nessa leitura e nós cuidarmos e obedecer ao Senhor, mudar de vida, mudar de posição de falar, posição de comprar, posição de vender, posição de muita gente gosta de estar fazendo troca de coisas, mentindo em trocas, mentindo em negócios, achando que terá vantagem com isso. Não tem vantagem, tem que mudar de vida, porque o reino de Deus é o mais precioso. Não adianta granjar o mundo e perder a sua alma, que é preciosa para você mesmo e para Deus. Deus te ama. Se não te amasse, não tinha enviado Jesus Cristo, o unigênito dele, para morrer na cruz do Calvário por ti. Mas Ele espera que você, meu prezado irmãos e irmãs, se corrija, se confira e julga a si mesmo. Esforça para entrar por essa porta, lançando fora do teu coração, do teu jardim, a Eva, lançando fora o Adão, lançando fora a Agar e seus filhos. Não queira ser filho de Agar, filho da escrava, não queira ser escravo, que a escrava não tem a promessa, não tem compromisso com Deus. Tá cheio de crente por aí, igrejas e mais igreja, toda hora tá levantando uma placa de uma igreja, mais uma igreja na terra. Escrava, não tem doutrina de Jesus Cristo, não tem doutrina dos profetas, não tem a lei de Cristo, a lei dos profetas. Anda no evangelho comum, com bastardo, sem entendimento, barulhos e mais barulhos, festas e mais festas, muitas festas, muitos louvores, mas correção, doutrina, ensino, não tem, porque não estão preocupados com o reino de Deus, não estão preocupados com Jesus Cristo de Nazaré, estão preocupados com o renumerado de irmãos, tomando a ceia de irmãos, vivendo irmãos e não Cristo.
que o apóstolo Paulo falou: agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque ele falava a verdade, ensinava a verdade, e não tinha vergonha de ensinar a doutrina. Ensinava a doutrina. Então, meu prezado, são esses os meus ensinamentos. Espero que sirva para edificação de muitos, que vamos pelejar, meu prezado, para nós entrarmos no reino de Deus. Há poucos dias, até domingo passado, todo mundo correndo para levantar o reinado, para pôr o cabeça sobre o povo. Até ponha, até faz o que quer, até mente, até faz promessas falsas. Aqui em Vilene, teve candidato uma vez aqui que prometeu um rio cruzando a cidade, que é um sequeiro. Vixe, que um areião, tem areia para todo canto, aqui não tem rio, canto nenhum aqui, é muito difícil de rio aqui. Vai fazer um rio aqui por pescar aqui. Cidade com mais de 120 mil habitantes, 45 anos fundada, não tem asfalto em canto nenhum. Só um devastadão, né? Então, meu prezado, mentira não chega em lugar nenhum. Até o dia de hoje as pessoas chegam e falam para mim: ah, porque agora vai fazer, porque vai fazer, porque agora você vai ver, o homem vai fazer, o homem vai fazer. Homem não faz nada. Hoje em dia você forma um grupinho de malfeitores, tudo que cai na mão dele só divide para lá e para cá, que nem jogar uma isca no meio das piranhas, se divide. O povo não é beneficiado em nada. Então, meu prezado, a cidade não é beneficiada. Então, meu prezado, são esses meus ensinamentos. E eu quero deixar uma benção também para o Israel lá na Palestina, para os Estados Unidos, para a Itália, Espanha, Suíça, a França, para o Portugal, para o Japão, para a China, para o Paquistão, Indonésia, esses países que não conhecem ainda a palavra de Deus, necessita do Senhor e não sabe como pedir e como buscar. Adora o que não sabe, ama o que não sabe, o que não conhece. Que se soubesse quem era a Deus e quem é Jesus Cristo, eles não amavam outro Deus, né? Então, meu prezado, o Portugal, né? Deixar também uma benção para o Portugal, meus caríssimos irmãos aí do Portugal. Também meus caríssimos irmãos se encontram aí na África, para toda a África, para os irmãos que se encontram lá em Moçambique, né? Em Moçambique, todas as crianças lá em Moçambique também. Quero deixar uma benção para todos. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Nazareno, entre os benditos, reine em vosso coração, desde hoje para todos sempre, eternamente.